Neste episódio de Noites de Cabiria, falaremos do filme O Estrangeiro, de François Ozon, que adapta o romance homónimo de Albert Camus, e do documentário Riefenstahl, de André Weil, sobre a controversa realizadora alemã Leni Riefenstahl. Mas para começar, vamos medir a temperatura aqui no estúdio com a rubrica Hoje Vivi um Filme. Francisco, como é que te sentes? Olá Daniel, olá Pedro. Eu sinto-me um pouco como a Audrey Hepburn no Breakfast at Tiffany's, quando ela fica a olhar para as montras, num misto de desejo, mas também uma certa descontração e resignação por não ter aquelas pedras preciosas, aquelas joias. No meu caso, isto passa-se nos últimos dias. Andei a ver apartamentos. Como sabem, os preços estão para lá do patético e, portanto, por um lado fico um pouco frustrado, mas por outro, e como graças a Deus neste momento não estou no risco de ficar sem teto, também, e então quando ouço os agentes imobiliários a dizer isto tem de ser rápido, isto vai voar, etc. Já tenho 37 propostas, etc. Depois também fico como a Hepburn a comer o meu croissant e olhar para os apartamentos e pensar who cares? É assim como tem sido. Muito bem. Pedro, e tu? Olha, eu quando vi o filme da Riefenstahl reparei numa coisa que já tinha reparado várias vezes, é que conforme a senhora foi envelhecendo, os lábios foram esticando na direção horizontal e ela foi ficando com um sorriso rasgado demais no rosto. Então eu lembrei-me, se o Joker fosse ver um filme da Riefenstahl, iria perceber que estava ali o seu sorriso previamente, ou seja, ali o copyright do seu sorriso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Achando eu que o sorriso genuíno é das coisas mais bonitas que nós podemos ver, pá, um sorriso falso, nem isso é original. Bom, eu este domingo tive um pequeno acidente de carro. Acidente, não foi um acidente de carro, mas um pneu rasgou-se porque bateu no passeio e isso aconteceu porque eu tive de fazer uma manobra súbita por causa de um carro mal estacionado na minha vizinhança. E claro, na altura fiquei um bocado furioso, mas entretanto já passaram alguns dias e portanto eu sinto-me como uma das mulheres do filme As Amigas, de Antonioni. Aquela que diz hoje é domingo, estamos todos um pouco loucos. E portanto eu imagino que a pessoa que deixou o carro ali estava um pouco louca e eu sequer também conduzi de uma maneira pouco cautelosa naquela curva, portanto já estamos todos perdoados. Esse filme já agora é magnífico. É magnífico, eu também gosto muito. Bom, fechado este preâmbulo, viramos agora a agulha para a adaptação de um dos mais célebres romances do século XX, O Estrangeiro, de Albert Camus, o primeiro romance de Camus. A narrativa centra-se em Meursault, um funcionário de um escritório na Argélia francesa, que poucos dias depois do enterro da sua mãe, mata um árabe na praia. O livro de Camus é frequentemente apresentado como um romance que explora a confrontação de um homem comum com o absurdo da sua condição. Esta não é a primeira vez que O Estrangeiro é adaptado ao cinema. Nos anos 60, Visconti adaptou esse mesmo livro num filme protagonizado por Marcello Mastroianni, que eu não vi, não sei se algum de vocês viu. Mas é da versão de François Ozon que vamos hoje falar. Eu talvez começasse por contar a minha experiência, porque eu li Camus quando tinha 18, 19 anos, portanto todos os livros que eu li do Camus foram desse período, e portanto já não tenho uma memória muito concreta da narrativa, da história, dessas coisas, mas tenho uma memória física do livro, e a verdade é que o filme, que é um filme a preto e branco, resgata bem essa componente física do livro. Eu acho que o filme está muito bem na criação dessa atmosfera geral, que é ao mesmo tempo sensual e fria. Embora eu
Não gosto muito do preto e branco desta era digital. Acho que para mim um preto e branco tem que ser película, filmado em película, exibido em película, enfim, pronto. Isto é uma característica pessoal, uma preferência pessoal. Mas eu acho que o filme, na atmosfera geral, está muito bem construído, embora as duas cenas-chave, uma delas é o enterro da mãe, do protagonista, e a outra, que é o assassinato na praia, não sejam particularmente brilhantes, na minha opinião, mas no geral eu gostei bastante da atmosfera que o Ozon criou aqui para o livro, e adaptar um clássico destes é uma tarefa difícil, e portanto eu, assim, para início de conversa, posso dizer que no geral gostei do filme, embora também consiga apontar alguns defeitos, mas se calhar mais lá para a frente na conversa podemos falar sobre isso. Sobre a personagem principal, Pedro, não sei se queres já juntar algumas opiniões. Sim, primeiro queria dizer, não foi por isso que ele rodou a preto e branco, mas o Ozon acho que não teve um orçamento assim tão grande quanto isso, e o preto e branco ajuda um bocadinho a fazer disfarçar a época, não é? Porque senão ele disse que iria ter que andar a pintar casas e, portanto, o preto e branco teve ali uma dimensão um bocadinho funcional. Sim, mas eu percebo o que tu queres dizer em relação ao preto e branco digital e o preto e branco película. Mas também há muitos pretos e brancos digitais. É verdade, claro. Sim, eu estava a ser um bocado casmurro agora, mas é um pouco verdade que o preto e branco muitas vezes para mim não funciona, mas adiante. Sim, não, eu por acaso fui reler o romance, também já tinha lido há umas décadas, e o fascínio voltou inteiro em relação ao romance. E assim como se costuma dizer que uma boa tradução é aquela em que o poema original sobrevive, acho que nesta adaptação também, realmente, independentemente de pontos de vista diferentes sobre como fazer e como não fazer, etc., realmente acho que o Camus passa. Acho que a preocupação do Camus passa. E este personagem acho verdadeiramente fascinante, difícil como se fosse um bloco de gelo que a gente não consegue agarrar e definir. Acho um personagem muito interessante, sobre o qual já devem ter sido escritas e ditas milhares de coisas. Eu gostava de dizer que me parece um personagem que aposta tanto na sua própria concepção de verdade, não é? Ele afirma várias vezes que não é capaz de mentir. Claro que a verdade é a verdade, aquilo que ele considera verdade, não é? Mas ele aposta tanto na verdade e numa espécie de lucidez peculiar, que depois a sua parte psicológica se torna quase inverosímil. E nesse aspecto eu gostava quase de o considerar um personagem filosófico, um bocadinho como a gente pode imaginar o Sócrates, ou o Sócrates antigo, claro. O Alberto Queiro, heterónimo do Fernando Pessoa, não é? Ou seja, personagens em que o pensamento parece tão específico e a apostar numa tal lucidez que depois podemos questionar se aquela psicologia, daquilo que nós conhecemos da nossa própria psicologia e das psicologias das pessoas que fomos conhecendo ao longo da vida, se aquilo é verosímil. E nesse aspecto, acho de facto que Camus belisca o cânon do Dostoiévski, digamos assim. Aquela ideia de mostrar um assassino no Crime e Castigo, não é? Como algo que ele tinha mesmo que fazer, ou seja, explicar aquela psicologia até o último cantozinho, o último recantozinho da psicologia, de modo que a gente quase acredita que ele tinha que matar, não é? E aqui é precisamente ao contrário. Aqui, realmente, o crime, eu penso que ele, a uma dada altura, diz que era por causa do sol. É exatamente ao contrário do Crime e Castigo. Né? O crime é muito pouco detalhado, não é? Sim, e as razões, não é? Ou seja, por isso é que estou a dizer, acho que é um personagem... É mais enigmático, esta personagem. Muito mais enigmático, não é? E difícil de agarrar, e é por isso que eu acho que ele é interessante. E eu vi uma crítica de alguém que dizia que achava que esta adaptação punha quase o romance como ele era na altura em que foi escrito, ou seja, o que se tinha passado depois não interessava. E eu não senti muito isso. Eu acho que este romance é perfeito para o nosso tempo, onde, ou seja... Desculpa, Pedro, não percebi. Também não percebi essa crítica. Ou seja, eu vi uma crítica de que o romance tinha sido adaptado como se entre a escrita do romance e o momento em que ele está a ser hoje adaptado não tivesse acontecido mais nada. Como se isso fosse um problema. Pois, exatamente. E eu acho que não. Acho que esta pedrada no charco é perfeitamente atual e perfeitamente produtiva no nosso tempo. Mas isso até nem é verdade. Porque, por exemplo, o Ozon acrescentou um final com a lápide
Sim, eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso, mas do rapaz árabe, que não está no livro original. Falaria disso mais para a frente, mas eu tenho algumas coisas a dizer sobre esse final. Não, e ele diz que tentou dar um bocadinho o ponto de vista dos árabes, que no romance não existe, pura e simplesmente. Nem acho que devesse existir, e ele tentou dar um bocadinho. Também não desenvolveu muito, não é? Mas vemos ali a irmã do árabe a dizer que ninguém se interessa por ele, etc, etc. Isso também não está no romance original e tem a ver com preocupações contemporâneas políticas, sim. Eu não acho que ele, de facto, tenha acrescentado quase nada. Só não acho é que ele devesse ter Também acrescentado acho que não. só porque os tempos hoje, felizmente, são outros. Mas isso é outro, já lá irei. Eu gostava só, ponto prévio, dizer aquilo que disse há 15 dias sobre o Linklater. No caso do Ozon, ainda com mais acutilância, o Ozon é talvez o melhor realizador médio do nosso tempo. A forma como ele salta entre filmes e entre registros, entre tons, entre a comédia, entre o drama, entre thrillers, entre psicodramas. Estou-me a lembrar daquele filme que ele fez, que não é particularmente brilhante, com a Marine Vac, que é uma atriz que eu adoro. Estava a faltar agora o nome. Já não me recordo, mas ela tem uma relação com 2 irmãos gêmeos. Supostamente eles são irmãos, existem 2, não sabemos. Um é psicólogo, é o psiquiatra dela, etc. Pronto. E ele e o Ozon, de facto, o último filme que eu tinha visto dele era que aliás acho que vi com o... Não foi com o Daniel, foi com um amigo nosso. Qualquer coisa no outono, não é? Agora não lembro do título. Quando o outono chega. No fundo, o filme dos cogumelos. O filme dos cogumelos. Acho que tinha sido esse filme e ele, entretanto, já fez mais 4 ou 5 filmes. Ele faz, de facto, a uma velocidade... Parece uma coisa tipo com as devidas distâncias. Tipo Fassbinder e etc., que fazia 1 ou 2 filmes por ano. E eu mesmo sendo fã do Ozon, e sou, porque eu mesmo dos filmes dele mais risíveis, eu adoro aqueles filmes mais camp. Eu mesmo sendo fã não consigo acompanhar tudo o que ele faz. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu vi uma entrevista em que ele disse que quando no tempo em que estava a estudar para cinema lhe perguntaram qual era o cineasta favorito, ele disse que era o Fassbinder. A sério? Precisamente por causa dessa variedade inesgotável. Foi? Exatamente. Ele diz que esse cara até nem era o meu realizador favorito, mas era aquele com quem eu mais... Mas esse cara até há mais coerência nos filmes do Fassbinder do que do Ozon. Com certeza. Sim. Ele adaptou o Fassbinder aqui há pouco tempo. Foi um filme que eu não vi. Foi um destes que eu não consegui apanhá-lo. Ele fez um remake do As Lágrimas de Petra von Kant. Viram? O remake não. Não vi porque eu acho o filme do Fassbinder tão mal perfeito que não tenho coragem. Tens de ver. Eu não vi, mas quero ver. Antes de entrar no filme, também dizer que eu antes de entrar, ou melhor, até começar o filme a correr na sala, eu achava que tinha lido o livro. Eu achava que tinha lido o livro numa malfadada noite de Natal. É excelente ler Camus na noite da consoada. Mas afinal, pronto, e até estava curioso por isso. Foi um livro que li quando era muito jovem e, portanto, estava curioso para ver traduzido em imagens. Traduzido não, trabalhado em imagens. Mas na verdade depois percebi que não foi esse filme, foi A Peste, que é outro filme o livro é A Peste, que é outro filme também, outro livro forte dele, e que agora fiquei curioso agora neste precisamente, não sei se haverá algum filme sobre o livro, porque se houver eu vou gostar de ver. Sobre o filme, dizer que no seguimento desta ideia de que o Ozon de facto alterna entre registros com uma grande facilidade, acho que este é mais um bom filme do Ozon. E vão-me agora a ter um aspecto em particular, até porque vocês já fizeram bastantes considerações sobre o filme como um todo. Há uma cena que me parece bastante interessante. Eu não sei se está no filme, no livro, porque eu não li este livro, e que é a ida ao cinema do Meursault e
e da namorada, que eu peço desculpa, agora não me recordo o nome. Marie, acho eu. Marie. Essa cena certamente que está no livro, mas o que de certeza que não está no livro, não posso ter a certeza, mas diria, até porque o Camus não é propriamente um escritor da descrição, é o letreiro que se vê nesse cinema quando o Meursault entra no hall de entrada, que é um cartaz que diz: proibida a entrada no cinema a indígenas, ou seja, a argelinos, a árabes. Isto é muito interessante porque é o Ozon também a lembrar-nos de como o cinema, com toda a sua, apesar de toda a sua vitalidade, da sua beleza, do seu espírito contestatário, enfim, de como o cinema foi um grande aliado do poder, historicamente, na manutenção de status quo que hoje nos são perfeitamente escabrosos, como é o caso do colonialismo francês. E este letreiro, que eu não tenho a certeza, mas quase iria de certeza que não está no livro, mostra como vem um bocadinho pôr em xeque esta ideia do cinema como um espaço coletivo, de comunidade, não é? A sala de cinema como um espaço de comunhão, porque aqui o cinema de facto é visto como um espaço de escape puro. E o filme que eles vão ver ao cinema, isto é que eu gostava que vocês me dissessem, que leram o livro. E tu releste o livro? Ali é um filme do Fernandel que eles vão ver. Ah, é? É. Pronto. Ok, então não é só o mérito do Ozon, é mérito do Camus. É muito interessante que seja do Fernandel, porque no fundo são os colonos a rirem-se numa bela tarde de sol no cinema, enquanto têm os pés em cima da cabeça de todo um povo colonizado. Por outro lado, todo o humor, o excesso, a extroversão do filme está em perfeita oposição ao espírito do protagonista, do Meursault, e isso é quase violento esse contraste. Lembrar que, e só para confirmar, o filme passa-se em que década? 50, 60, não é? Eu acho que é o anterior. livro. Anterior. Anterior. Pronto, mas o que eu quero dizer é que quando muitas vezes nós esquecemos disto quando pensamos na história e nos factos. Quando a guerra da Argélia estava a ser travada e os argelinos estavam a bater-se corajosamente contra os colonos franceses, a França era internamente o país das liberdades, não é? O país da vanguarda e das liberdades e do cinema, nomeadamente, da Nouvelle Vague. Por isso é que o Godard vai fazer filmes sobre a questão argelina, precisamente. Há essa sobreposição. Porque muitas vezes, quando estamos a falar a França dos anos 60, é como se a França, o farol da liberdade, do meio artístico, etc., como se a França, nesse momento, não estivesse a cometer um crime contra a humanidade como estava a cometer. Isso eu acho, este pormenor do letreiro vem-nos também recordar disto. Em casa a França era esse país, não é? Onde tudo era possível, do amor, da libertinagem, etc. E depois, ali ao lado, ou ali em baixo, dirigem um regime perfeitamente opressor e retrógrado. Não sei, Pedro, se queres fazer mais alguma ponte entre o romance e o filme, ou se já disseste tudo o que querias sobre esse tema. Sim, como disse, eu acho que o romance passa bem no filme. Diria que a segunda parte me parece um bocadinho desviante, mas isto não tem problema nenhum. Tenho a certeza que se nós fôssemos sempre ler o romance antes de ver um filme, iríamos ter sempre este tipo de sensação. Acho que a segunda parte, o Camus é mais rigoroso na descrição do absurdo, ou seja, há momentos em que estamos a acompanhar o pensamento do personagem, o romance é narrado na primeira pessoa, e quase temos vontade de rir, mas um riso extremamente incomodado. E acho que o filme aí começa
divergir um bocadinho e a passar mais para a situação do absurdo do próprio julgamento, dar um bocadinho de atenção à questão dos árabes também, etc. Mas para mim isto não é um problema, é uma variação natural de quem adapta. Eu fiquei com a sensação é que ele, nesse aspecto dos árabes, do aparecimento dos árabes no filme, eu acho que ele ficou ali a meio caminho. Ou seja, por um lado, não deu o protagonismo que se calhar podia ter dado, não é? Fazer um filme que não fosse tão próximo do livro, que incluísse os amigos do árabe que morreu, da família. Aparece a irmã, aparece um bocadinho, aparece pontualmente, eles aparecem. Mas é um bocadinho... É um esforço que acaba por parecer decorativo. É isso. Não, é inconsequente, da maior parte das vezes. Ou era para fazer ou não ou se era para fazia. fazer uma coisa completamente diferente, ou então acho que ele ficou ali muito a meio caminho. Colocou ali uma outra personagem, um outro momento, mas isso ajuda ao filme? Não tenho a certeza. Eu, entretanto, li que houve uma polémica... com a filha do Camus, que... Filha ou a neta? Acho que é filha. Acho que é filha. E ela é que tem os direitos do filme, ela cedeu os direitos do livro e cedeu os direitos da adaptação ao Ozon. E depois do filme ela não ficou muito contente com esta nova versão, digamos assim, e achou que aquele final era um bocado woke, no sentido em que querem incluir o árabe. Porque o filme termina com a irmã do árabe assassinado em frente à campa. Não é? E aparece o nome dele, acho eu. Não, sim, não é? Mais do que a campa é a lápide e tem o nome dele. Pronto, eu mais do que estar a discutir se é woke, não é? Eu não quero. Mas acho que isso é uma discussão que não tem muito interesse, mas é saber se esse final ajuda ou não ao filme e em particular ao entendimento do absurdo daquela personagem. Eu acho que não. E o que junta e o que pode juntar é quase nada. Quer dizer, a irmã está a sofrer em frente à campa do irmão, o que é a coisa mais normal do mundo e é assim que deve ser, não é? Mas mostrar isso acrescenta alguma coisa ao filme, àquela criação. Porque o que é realmente perturbador é aquela, digamos, quase apatia da personagem. Claro, esse é que é o tema, é que é o tema do filme. E aquele final, eu acho que é exatamente... Mas é que nem ajuda, tem um efeito contrário. Mas é que nem ajuda à própria causa da atualização aos tempos. Nada. Porque isso é incipiente tudo. Nada. Não traz nada e acho que elimina um bocado aquele desconforto que nós deveríamos sentir ao terminar o filme. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre aquela Eu até acho final. que o facto de, no romance, de facto, a questão dos árabes estar quase ilívida, só ajuda a dar mais força à brutalidade, da personagem. Porque o desconforto começa logo no início, a abertura. Mais do que a brutalidade, a perturbação. Sim, é nesse sentido que eu estou a dizer. Sim. O início do livro eu fui só dar mexer um bocado no romance só para perceber mais ou menos uma outra coisa, mas não li. Mas o início do filme, do romance, que é muito célebre, que ele diz minha mãe morreu hoje, ou terá sido ontem, não é? Esse tipo de coisas que são absurdas, não é? Absurdas no sentido de são estranhas, há ali um lado assim bizarro, desconfortável. Faz parte daquele livro e acho que também faz parte muito do filme, da parte do meio do filme, não é? E depois, naquele final, parece que isso deixou de ter importância. Vamos mostrar aqui uma coisa, humanizar um pouco estas personagens, o que na vida real é ótimo, mas que naquele filme em concreto eu acho que não é bom para que o filme resulte, não é? para que torne a vida do espectador difícil. E até porque eu acho que uma das razões porque a personagem é interessante... Peço desculpa, mas agora esqueci-me do que é que ia dizer. Peço que agora continuem vocês. É o absurdo da personagem. Desculpa. Já te está a contaminar. Entraste no absurdismo. Não, eu já agora ia dizer que tu há bocado falaste... na segunda parte do romance, fizeste essa segmentação. Há uma segmentação, entre aspas, que eu também faço, que eu não sei de que forma está tratada no livro, também faço essa pergunta para quem o leu e tu releste há pouco tempo, que é a seguinte: uma coisa que para mim é desnecessária no filme, e eu acho que o filme ganharia amputado disso, é toda a explicação psicológica que ele dá no final do filme. Depois começamos a ouvi-lo em voz off a explicar o porquê dele achar que a vida não vale a pena, que
que nada tem sentido, que Deus não existe, etc. Ora, isso tudo, para mim, torna o filme demasiado... Quer dizer, o filme vive do perfil esfíngico desta personagem, deste mistério e desta sisudez toda. E depois vem aquela explicação muito direitinha, ainda por cima contada em off, pelo próprio, dizer, porque eu penso assim, assado e assado. Isto, para mim, era algo que ficaria melhor de fora. Isso está no livro, da mesma forma? O livro, sim, explica tudo, não é? Mas o livro é do princípio ao fim uma narração na primeira pessoa, claro. que no fundo nos dá todo esse ponto. De facto, no filme só aparece de vez em quando. Aparece no início, não é? Aparece na cena do crime. Mas então há uma grande diferença, porque de facto no filme, grande parte do filme nunca é contado desse ponto de vista da primeira pessoa. Não. É contado sempre com distanciamento. E depois é que... isso é... Sim, também seria, a menos que o filme fosse em voz off quase sempre, não é? Que acho que é o caso do filme do Visconti e que não resulta particularmente Eu nem consigo imaginar a personagem, o Mastroianni, a fazer isso. Acho que ninguém consegue. Não é? Pois, foi uma das razões pelo que o filme fracassou. Mas eu já sei o que é que ia dizer. É que... Não, é que eu acho... Não me interpretem, eu sei que este personagem é um assassino, mas há muitas coisas em que eu estou com ele. Quando ele diz... Não, a sério. Quando ele diz que o teu Deus não vale o cabelo de uma mulher... Eu estou completamente com ele. Ou seja, a ideia de que a sensualidade é uma coisa na qual podemos... Por isso é que eu digo que ele é um personagem um bocado filosófico. A sensualidade é uma coisa de que podemos ter a certeza e Deus provavelmente é uma questão absolutamente irrelevante. Eu estou completamente com ele. Por isso é um personagem que, levando-nos até o ato mais terrível possível imaginário, que é o homicídio, não é? Mas ao mesmo tempo... força-nos a pensar, ou pelo menos a mim força-me a pensar. E, portanto, há ali uma relação de amor-ódio em relação ao personagem que eu acho que é fascinante. Pronto. Mas vem do Camus, não é? E a cena do assassinato, como é que vocês acharam? Acham que os tempos foram bem calibrados? O assassinato ali? Em si? Sim. Eu queria dar uma nota sobre isso. Também queria perguntar aqui ao nosso leitor se isso está no filme. Há ali um breve momento livre. Há ali um breve momento homoerótico na cena. Eu penso que isso é do Ozon. É do Ozon? É do Ozon, sim. Pronto. Mas eu gostei disso. Porque isso depois também abre outras leituras. Porque, a meu ver, este assassinato dá-se... Enfim, é por exercício de especulação, mas é sobretudo, a meu ver, porque este homem ele precisa de sentir alguma coisa. Ele precisa de sujar as mãos, de pôr as mãos na massa. Nada faz sentido, nada é crível, nada vale a pena ser perseguido no sentido de ser ambicionado, e portanto ele passa o filme a viver sempre sem materialidade, sem pôr as mãos na massa, utilizando outra vez a expressão, a observar. Ele é um grande observador. E acho que nesse tédio, nessa abulia em que ele está, esse momento é um momento perfeitamente fútil e de quem realmente quer provar o sabor da vida. Neste caso, da pior forma. Não quero usar esta palavra, mas de alguma forma quer sentir uma emoção. Emoção, eu sei que é uma palavra aqui complicada, tendo em conta o perfil. Não sei se concordo completamente com essa leitura, mas... E essa atmosfera homoerótica que ele dá ali ainda acrescenta outra leitura. Porque ele filma a observar o corpo dele, há um grande plano na axila do rapaz árabe. Isso introduz novas camadas que se calhar podem ser precipitadas, mas não sei, há uma certa... Senti que poderia haver uma certa... Apesar deste homem ser orgulhosamente absurdista e nihilista, o que lhe quisermos chamar, acho que ele não deixa de sentir uma certa inveja pela mundanidade e pelos homens, pelas pessoas que conseguem viver essa mundanidade de forma boa, positiva.
Também não vejo assim, por acaso. Mas Estás a ver aquele momento assim, quase um momento sanguíneo, né? Assim, uma coisa de reação mais passional, digamos, do que propriamente tudo se equivale, eu matar esta pessoa ou não matar é quase igual, não é não, tanto eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que ele acredita, ele é um sensual. Pelo menos no livro isso, porque, desculpa, não há qualquer dúvida que ele é um sensual. Porque se nada valesse a pena e se tudo fosse equivalente, também por que matar? Estava só, não é segundo. Não, ele acredita no cabelo da mulher, não é? Que é uma coisa que está ali, que ele pode experimentar e tocar. Se a coisa for muito mais longe, deixa de fazer sentido. Não é? Por isso é que eu há bocadinho falei um bocadinho do Alberto Queira, que é um, sim, é que verdade. É um poeta ele que tem relacionamentos sexuais, isso é verdade. Não, todo ele é sensualidade, não é? E no romance fala-se muito do prazer de beber o café. Aliás, o romance é café com leite, no filme é só café. Mas há toda essa dimensão. Ele acredita mesmo na sensualidade, mesmo aquela ida aos banhos, ele está sempre a falar do sol, etc. E eu acho... Isso está pouco tratado no filme, então? Talvez. Porque eu não senti isso. Mas há uma certa sensualidade no filme, isto só que está misturada com aquela frieza dele. Mas essa sensualidade, por exemplo, dessa cena da ida aos banhos, eu acho que essa cena... é uma cena ao ozon. Eu gosto. Mas há um... Eu sei isto porque eu sei... Há um anúncio publicitário, há um perfume, Dolce & Gabbana. Eu sei isto porque a modelo que protagoniza esse anúncio é uma modelo que eu acompanho. Que é a Bianchi Balti, ou assim. E aquilo parece... A forma como o Ozon filma parece muito esse anúncio. Mas isto não é necessariamente mau. Há pessoas que, para criticar o Ozon ou outros realizadores, dizem, isto parece um anúncio de perfume. Eu não estou a dizer tanto nesse sentido. Mas, de facto, acho que essa cena está demasiado... Acho que não está sensual. Quer dizer, está sensual, mas também está demasiado coreografada, não sei. Nós não falamos de uma personagem, quer dizer, falamos superficialmente da namorada dele, não é, Marie? Que é, no fundo, a que introduz esses elementos mais de sensualidade e de humanismo na personagem, não é? Porque ela é confrontada, sempre que é confrontada com ela, ele tem que reagir, mesmo que reaja de uma forma apática, ele tem que, de certa maneira, tem que contrapor. Portanto, é nesses momentos que eu acho que ele é mais vivo, não é? Porque há aquela cena com o padre, que ele, não é? Que ele está mais zangado, não é? Uhum. Mas para mim são as cenas com a namorada em que são mais fortes e que estão mais próximos daquele lado sanguíneo que tu estavas a falar, Francisco. Mas tu não te revês de todo naquilo que eu disse relativamente à outra parte? Que eu já não me lembro o que foi. Eu como li o livro também se calhar estava um bocado condicionado, porque tu, como não leste o livro, se calhar estás a olhar para a personagem do filme e eu já venho um pouco condicionado, embora não me lembre dos detalhes, porque já li há muito tempo, já vinha um bocado condicionado por essa leitura. Mas o que eu disse foi... que era uma vontade de meter as mãos na massa, de sentir alguma coisa. Pois. Não sei se queres falar ainda de Bresson ou não, Francisco. Sim, só mesmo para terminar. Isto até calhou bem porque aqui há 2 semanas, aliás foi contigo, fomos ver o Ao Azar de Baltazar, do Bresson, ou em português, é um título que eu acho fascinante, Peregrinação Exemplar. Mas acho bom, não estou a gozar, porque há títulos portugueses que fazem sempre aquelas adaptações malucas, mas eu acho que este é um excelente título. Mais do que uma peregrinação, uma via sacra, a do burro e a dela, da personagem. São passados de mão em mão, não é? São maltratados, são violentados. Mas o que é que eu quero dizer com isto sobre o Bresson? Eu enquanto vi o filme, pensei muito no Bresson. Por acaso não faço ideia se houve algum tipo de relação ou de interação entre o Bresson e o Camus. Eles não foram contemporâneos? Sim, contemporâneos terão sido, mas não me parece que houvesse qualquer ligação intelectual. Sim. Mas porquê que eu pensei muito no Bresson? Porque é engraçado que, como perante caminhos, como através de caminhos totalmente distintos, o Bresson, desde logo no Bresson, um caminho religioso, transcendental, ancorado no jansenismo e na graça, como sabemos. O Camus, este livro em concreto, esta personagem,
é um caminho perfeitamente oposto. Antirreligioso, absurdista, nihilista, etc. Portanto, através de caminhos totalmente distintos, eles chegam a resultados muito semelhantes. Não falo do livro do Camus, porque não li, falo daquilo que vejo no filme do Ozon. Em termos daquilo que é a atmosfera, mas sobretudo a composição da personagem, em termos expressivos, temos 2 ascetas. Ele é um asceta, o do Camus, mesmo que ele não queira o ascetismo para nada, mas ele é um asceta à maneira dele. Homens sem emoções, frios, como disse o Daniel, ou seja, este personagem do Ozon podia ser um modelo do Bresson. E eu acho isso muito interessante porque de facto aliás, depois mesmo a cena em off, a sequência em off dele a contar porque é que é assim, etc., que pelos vistos, dizem vocês, o livro do Camus é todo assim, na primeira pessoa, também remete muito para aquele registro diarístico dos protagonistas do Bresson, do padre, do pároco da aldeia, do prisioneiro agora me recordo do título. Um prisioneiro, um condenado à morte. Um condenado à morte, etc. E para terminar, quando a Marie vai visitar o Meursault à prisão, eu quase que ouvi a conversa do Rôle de Chemin, o estranho caminho que eu tive para chegar aqui. Em face disto, Pedro, tu que és um especialista, um apaixonado em Bresson, o que é que tens a dizer? E terminamos esta o Ozon disse que para a composição do personagem principal, de facto, se inspirou um bocadinho no Bresson e no Melville. Que é um cinema que eu não conheço tão bem. Samurai, etc. Não é? Mas não sei se o Bresson ficaria muito contente por uma razão muito específica. É que o Bresson queria a virgindade humana absoluta nos seus filmes. Claro. Ou seja, queria alguém que nunca tivesse representado e, tão loucamente, queria alguém que nunca mais fosse representar. Depois isso saiu-lhe furado, que teve, por exemplo, a Dominique Sanda tornou-se uma estrela de cinema, não é? Portanto, eu acho, embora eu perceba aquilo que estejas a dizer, e de facto na composição do personagem às vezes faz lembrar alguma da direção de atores do Bresson, acho que ele não iria. Acho que ele iria ficar furioso com isso. Mas não era contigo, era com o Ozon. Acho com o Ozon. Nos personagens isso é mais extremo no Bresson, mas desculpa, esta personagem é mais extrema no filme do Ozon, esta personagem do Camus, e se calhar o Bresson é mais extremo na direção de atores, não é? Porque aqui a personagem é muito apática e fria. Sim, não, mas o Ozon referiu a referência do Bresson, referiu, de facto. Sim. Mas também disse que, por exemplo, tentou, não me lembro como é que se chamava aquele amigo insuportável que ele tinha, que há uma desconfiança que seja o Proxeneta, não é? Que tentou dirigir como se fosse um ator francês dos anos 30, ou seja... E parece, de facto. Pronto, portanto, ele tentou ali fazer registros diferentes de representação para também tentar reconstituir a época dessa maneira, digamos assim. Só uma nota cómica, e o Daniel vai se lembrar disto. Parece que há já esta tradição nos filmes franceses contemporâneos de que o procurador do Ministério Público seja sempre um tipo ridículo, gongórico, histriónico, pateta. Era o mesmo procurador do Ministério Público do Anatomia de uma Queda, se tu te recordas. Não reparei isso. Não, o ator não é o mesmo. O estilo é que é o mesmo. Isso leva-nos a concluir que os magistrados franceses não mudaram nada em 100 anos, desde o livro do Camus até a Anatomia de uma Queda. Vamos agora deixar a ficção e mergulhar na dura realidade. A segunda parte deste episódio será dedicada a Riefenstahl, o mais recente documentário sobre Leni Riefenstahl, uma realizadora que Hitler admirava e a quem encomendou alguns dos filmes mais famosos e polémicos rodados durante o Terceiro Reich.
Andrés Weil recorre a arquivos inéditos, cartas, entrevistas, gravações de áudio, para investigar a vida de Riefenstahl e para tentar aferir o grau de cumplicidade que ela teria tido com o regime nazi. A grande quantidade de documentos novos a que a produção teve acesso só foi possível depois da morte do último marido de Riefenstahl no final de 2016. Francisco, gostaste do filme? Achaste demasiado ambicioso, pouco ambicioso? Eu gostei do filme. Não que isso seja mais relevante, mas de facto gostei do filme, mas acho, respondendo diretamente à tua pergunta, que é um filme bastante ambicioso nas intenções, mas bastante curto e superficial nos resultados a que chega. Mas antes disso, queria só fazer um breve ponto prévio sobre o facto de, quando este filme, agora que este filme estreou em Lisboa, o Cinema Ideal fez acompanhar a estreia do filme de alguns filmes realizados pela Leni Riefenstahl, nomeadamente o Triunfo da Vontade e o Olimpíadas, que até serão os filmes mais conhecidos dela. Seria muito interessante mostrar aqueles filmes que aparecem no documentário, que eu nunca vi e que fiquei com enorme vontade de ver. O Montanha Azul, penso que se chama assim. Acho que é a Luz Azul. Ou Luz Azul, pronto. Filmes esses que à data se inseriam num tipo de género que era o filme de montanha. Que eu nem sabia que havia esse género, o filme de montanha. Exatamente, nem eu. E que tinha um grande realizador, que agora não me recordo do nome, e ela começou por ser atriz desse realizador e depois fez estes filmes. Mas, pronto. Dito isto... ainda sobre estas sessões que fizeram no Ideal. É interessante que relatos de algumas pessoas que foram ver ou rever esses filmes deram conta de que na assistência estavam espectadores a tirar fotografias ao ecrã e nesses momentos era possível ver em muitos deles suásticas nas mãos e coisas desse género. Ou seja, haveria nazis nessas sessões. Significa isto que não se devem mostrar estes filmes ou que se devem mostrar? Pronto, tem-se discutido um pouco isto. Para mim a resposta é óbvia, devem-se sempre mostrar os filmes. Até porque eles, se não forem mostrados, vão ser vistos de maneira ilegal. Ilegal e de forma até mais perigosa. Porque em pequenos nichos e na net, em fóruns e essas coisas. Mas dizer, deve-se sempre mostrar estes filmes, obviamente que acompanhados de uma introdução, de uma contextualização crítica e histórica dos mesmos. Mas, isto para dizer, adorava que no nosso caso, aqui no Porto, que estes filmes também fossem mostrados e daí esta nota este elogio ao Cinema Ideal por esse gesto também, em grande parte, corajoso. Respondendo à tua pergunta, desculpa Daniel que dei aqui algumas voltas, eu acho que de facto o filme é ambicioso nas intenções, na medida, e aliás o filme é anunciado com essa pompa, em que recorre a material de arquivo inédito, cartas, etc., mas depois fica extremamente curto, porque o filme, apesar de manejar todos esses documentos, e com exceção da sua primeira hora, talvez, do seu primeiro quarto, limita-se quase a tratar um tema e uma tese, a de que esta é uma mulher nazi que passou a vida toda a dizer que não foi nazi. Pronto. Claro que isso em si é interessante, ela é uma mulher acossada, isto é uma figura acossada, não é? Perseguida, mas o filme não vai mais longe do que isso. E ao não, a meu ver, ao não ir mais longe do que isso, acaba dessa forma, por mimetizar aquilo que o jornalismo, ao longo de décadas, fez com ela. Porque nós vamos vendo excertos desses, sempre que ela dá entrevistas, não é? Todas as questões que se colocam reconduzem sempre a esta. Mas a senhora sabia, a senhora sabia como é que pactuou com isto? E ela diz, não, eu não sabia, não sei como é. Não sabia, eu estava a fazer cinema, os tempos eram outros, mas ela nunca reconhece nada, é uma mitómana. Mas pronto. E o filme não vai disso. E mesmo nas áreas onde o filme põe as mãos da vida dela e da obra dela, a mim
fica-me sempre uma certa ideia ou impressão de superficialidade. O filme nunca mergulha a sério. Por exemplo, a relação dela com Hitler. Isto não é nada tratado. Talvez, não sei se não haveria fontes sobre isto, mas isto não é tratado a sério. O que eu sabia sobre Leni Riefenstahl antes de entrar no filme, por exemplo, sobre a relação com Hitler, é o mesmo que sei depois de ver este filme. Foi uma relação em que houve encomendas de filmes, em que ele admirava o trabalho dela e que ela admiraria o dele, mas que ela recusa. Mas ela não recusa totalmente. Ela diz que no início entusiasmava Não, recusa o nazismo em si. Não, mas ela diz no início que entusiasmava. Ela não diz que desconfiou logo daquilo desde a primeira hora. Ela não... Mas como é que foi privar com Hitler? Em que sítios é que ela esteve com ele? Que tipo de conversas que tiveram? Tiveram conversas ideológicas? Não tiveram? Eu acho que como eles tiveram acesso a material inédito, eles tentaram aproveitar todas as coisas novas que existiam ali que não tinham aparecido antes. Portanto, se calhar, acho que parte do problema desse problema que estás a falar, que eu em parte concordo, tem a ver com, temos isto aqui, que é novo, vamos tentar fazer um filme à volta disto, porque de outras coisas já pois, a relação com o arquiteto, com Albert Speer, não é? Uma das traves mestras do nazismo, não é dito quase nada. Sabemos que ele depois também foi libertado e que eles privaram um pouco. Aí depois. É dito um pouco mais, não é? Porque depois fala da relação depois dele sair, não é? Mas muito pouco. Muito pouco. Nunca passa ali de uma... Fica tudo à tona. Do Goebbels, aí sim, mergulha o filme, fala na tentativa de violação que este teve com ela, mas também o filme fica também não é novidade essa relação. Eu não sabia. Mas ela já tinha falado sobre isso, acho eu. Não, ela já tinha falado, mas eu não sabia antes de entrar no filme. Depois, só estou assim a dar breves notas. Nada é dito, por exemplo, sobre o lugar da mulher no nazismo. Seria interessante. Ela é provavelmente a única figura feminina que se destacou no Terceiro Reich, no nazismo. Quando pensamos em nazismo, só pensamos em homens, não pensamos em mulheres. As mulheres, como sabemos, eram servas do homem, serviam para ter filhos e para estar na cozinha, o costume. E para educar os filhos. Ela é uma verdadeira exceção. E não só no nazismo, não é? Todos os regimes autoritários do século XX, à esquerda e à direita, as mulheres são quase Ser uma realizadora, mulher, nos anos 30 e 40 era outra camada. Um feito. Ainda é, hoje em dia, não é? Há muito mais homens como mulheres, portanto, mas naquela altura, especialmente. Exatamente, eu ia falar nisso. No meio artístico também nada é dito sobre isso. E depois, duas notas para terminar. Esta para mim dentro deste tema é o que me salta mais à vista, que é a relação dela com aquele rapaz que é 20 ou 30 anos mais novo. Acho que é mais, até 40 anos. Isso para mim isso é que é uma fonte de interesse que eu acho brutal. E nada disso é tratado no filme. Ele aparece lá, sabemos, era mais novo, ele trabalha com ela. O que é que explica que um rapaz... Há muita coisa que explicará e será fascinante, eu gostava de saber. O que é que explicará que um homem com 40 anos mais novo, de 20 anos, sabendo das atrocidades do nazismo e de que ela esteve implicada nisso, não em termos, obviamente, materiais, mas no filmar, na apologia disso, como é que um homem se apaixona por uma mulher? Não estou por esta mulher. Não estou a dizer que isso é impossível. Isso é mais frequente do que se pensares todos os criminosos, os grandes criminosos têm sempre mulheres ou homens a escrever cartas de amor para a prisão. Sim, há sempre um certo fascínio por essas personagens. Mas aqui eu acho que o fascínio até pode vir de outros lados, não necessariamente desse, não é? Porque ela de facto é uma personagem ao mesmo tempo como é que é dizer? É repugnante, às vezes ela irrita-se muito facilmente, sim. Às vezes não, entrevistas e vitimiza-se permanentemente. E todo o percurso dela é muito, muito condenável, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma personagem fascinante no meio daquilo tudo. Ela é fascinante. Não me espanta que algum tipo de personalidade se possa apaixonar por uma a figura mim também destas. não me espanta. Eu gostava era de saber mais sobre isso e acho que essa é uma das peças do documentário, até porque lateralmente o namorado vai sempre aparecendo e sendo referenciado. Finalmente, e termino, desculpa Daniel, uma das grandes fontes, uma das grandes causas desta superficialidade, a meu ver, é precisamente o problema das fontes.
A única fonte do filme é material de arquivo. Não é ouvida ninguém. Seja da família, amigos, conhecidos, historiadores, seja o que for. Portanto, ficamos apenas com os arquivos, pessoais, o que em si mesmo é sempre uma fonte de alcance muito limitado e até parcial, e com a visão do realizador. E isso, de facto, parece-me pobre. É verdade isso. Pedro, não sei se achas relevante ou não saber se ela sabia dos horrores do nazismo ou não. E, em primeiro lugar, acho que é uma maldição, no caso dela, ter vivido até aos 101 anos, porque teve que estar ali várias décadas a representar o papel da ambiguidade suprema e esse papel conseguiu representar até ao fim, esse papel da ambiguidade. Mas acho que a uma dada altura ela diz que deveria ter morrido no auge da sua carreira, não é? Sim, pronto. Mas eu não sei muito bem quais são as intenções do documentarista, também não sei se consigo lá chegar ou se me interessa. Percebo realmente que talvez não haja aqui grande novidade em relação àquilo que nós sabíamos, mesmo com todo o material, mas acho que é uma coisa importante no filme. Porque se conta um episódio qualquer dela numa rodagem... É na Polónia, no início da guerra. Ter dito... Podes recordar essa cena? Portanto, eu julgo que ela estava... Ajudem-me. Ela estava a filmar... No início da guerra ela vai para a Polónia quase como correspondente de guerra e começa a filmar lá... Mas para o Hitler? Sim. Sim. E no enquadramento estavam uns judeus, salvo erro, a cavar uma vala, etc. Exato. E ela diz, tirem-me esses judeus da imagem, tirem-me esses judeus de campo. Isso para mim já me basta. Ou seja... Sim, embora isso também seja... Desculpa, ela está a filmar num campo? Não. Mas mesmo isso, eu acho que não é uma gravação áudio direta, não é? É alguém que diz que ela disse, não é? Mas julgo que no filme ela nunca chegou a negar propriamente essa frase, não sei. Não fiquei exatamente com essa ideia, mas... O que eu estou a dizer é que não me interessa saber se ela estava de facto de coração todo com o nazismo ou não. O que me interessa é que me parece que toda a estética dela, toda a estética que ela desenvolveu, é uma estética que diz: ponham-me os judeus fora de campo, ponham-me os ciganos fora de campo, ponham-me os homossexuais fora de campo, ponham-me os ciganos fora de campo. Portanto, saber o que está dentro da cabeça do personagem seria interessante, seria policial, se calhar até, não é? Saber a intenção, mas não preciso disso, não é? Independentemente dos méritos do filme ou não preciso disso, porque acho que toda a estética dela e tudo aquilo que ela construiu cinematograficamente e fotograficamente, depois, não é? Para mim é tudo nazi, evidentemente. Não é? Portanto, não preciso de saber exatamente o que é que ela pensava, porque em termos daquilo que ela nos legou, isso está lá. Agora, depois, qual seria o conhecimento, qual não seria... Concordo contigo, se calhar em parte, não sei, vamos ver. Sim, por exemplo, eu senti que ela é uma pessoa que se irrita facilmente, percebe-se isso nas entrevistas, e uma parte da irritação vem, acho eu, da culpa que ela sente por ter participado de alguma forma. Ela nunca participou. Será culpa ou será lavar a sua imagem? Não, sim, eu digo de forma quase inconsciente, não é? Aquela irritação é como uma defesa, pronto, quase inconsciente. Porque ela sabe que ela esteve próxima, ela não foi membro do partido, mas foi próxima de quase todas as figuras importantes e foi casada com um nazi. Enfim, ela, para mim é óbvio que ela acho que para toda teve envolvimento. Eu acho que isso nem sequer é uma questão. A questão aqui é saber se ela foi uma oportunista. Mas o filme não sai dessa questão. Queria saber se ela foi uma oportunista. Ela sabia, mas queria fazer filmes e, portanto, juntou-se ao regime. Ou se ela... o que também é uma justificação. Ou se ela era empenhada e próxima dos ideais que eles defendiam. Portanto, acho que é só essa a questão. Para mim não há a mínima dúvida que ela sabia grande parte das coisas e que estava completamente envolvida naquilo. Pronto, mas há uma outra parte da irritação que eu acho que é genuína, que tem a ver com a parte de irritação que ela sente quando a tentam caracterizar como mera propagandista, porque ela de facto tem um impulso artístico forte, e isso acho que é inegável. Não, inegável. E portanto eu acho que há uma parte dessa irritação que é genuína, embora, lá está, mesmo a parte artística, que tem a ver com o conceito de beleza que ela defende, não esteja completamente divorciada dos ideais nazis. Aliás, está muito próxima dos ideais nazis. É isso que eu estava a tentar dizer. Ponham-me de fora a certa os altura, judeus, não sei se lembra, ela diz, mas a defesa da beleza já existia nos gregos. Eu não inventei nada. Ela pode fazer essa defesa, mas ela filmou um comício nazi. E isso é completamente diferente. Ou filmou uns Jogos Olímpicos organizados por um regime que já nessa altura era um regime
complicado, não é? Portanto, Totalitário. Portanto, ela não pode separar a sua obra do nazismo, mesmo que ela faça essa defesa estética. Porque é impossível, não é? Se ela tivesse feito filmes noutro contexto, sobre a beleza humana, sobre a beleza dos corpos, enfim, seria completamente diferente. Mas, neste caso, acho que é indefensável, é impossível separar as duas coisas, não é? Portanto, mas ao mesmo tempo, eu acho que há um lado genuíno naquela irritação, porque ela quer fazer um bom filme, não quer só fazer um panfleto, não está ali apenas como militante, ela está ali como realizadora. E se pensarmos, por exemplo, no Bob Dylan, também o Bob Dylan sempre recusou fazer músicas, sempre, ou pelo menos houve um período em que ele recusava fazer músicas políticas. Ele dizia, eu não faço músicas políticas. E as pessoas diziam, mas nós usamos as músicas para todos estes movimentos sociais. E ele, não, eu não faço músicas políticas, minhas músicas não são políticas, porque ele quer algo que transcenda. É parte do charme. Claro, está ali uma componente. Mas é ao mesmo tempo aquela vontade de deixar uma obra que transcenda isso. Sim. E eu acho que há um pedacinho desta irritação da Leni Riefenstahl que é, apesar de tudo, genuína no sentido em que ela quer de facto fazer um filme, não quer fazer um objeto de propaganda apenas. Sim. Mas tudo o resto, e mesmo a parte estética, ela não pode isolá-la dos filmes que fez, que foram filmes sobre e nessa altura, quando ela filmou como é que se chama o título que eu esqueci do... A Luz Azul. Não, do comício. Triunfo da Vontade. Triunfo da Vontade. Aquilo foi em 1934, acho eu. E, portanto, nessa altura já tinha havido, por exemplo, um boicote às lojas de judeus. E a Noite de Cristal já não tinha sido? Não, isso acho que não. Mas ela já nessa altura já havia... Sim, e quer dizer, não nos vamos esquecer que o Hitler, antes de chegar ao poder, já havia anos e anos e anos a discursar, a falar dos judeus como os seres mais desprezíveis e baixos. Portanto, sim. Embora ela tenha razão, não vamos brincar muita gente na década de 30 negligenciava muitas dessas coisas. Aliás, mesmo eu lembro de ler um livro que falava de algumas pessoas que visitaram... Como se negligencia hoje. Exato, como se negligencia. Mas isso não invalida que tu tenhas uma posição sobre isso. Sim. Mas ela tem alguma razão de dizer, naquela altura, grande parte das pessoas acreditava naquilo, ou pelo menos não desconfiava das atrocidades que poderiam vir a... Mas eu acho que ainda é mais hediondo se ela, perante uma proposta política com aquela força, independentemente de saber que ia tudo degenerar em campos de concentração ou não, querer fazer bons filmes. Peço desculpa, para mim isso ainda é mais hediondo. Ela não podia querer fazer bons filmes. Claro, é esse o ponto. Ela tinha que fazer filmes que pusessem em causa aquilo que se estava a passar, não é? Certo, claro. Para mim ainda é mais hediondo. Mas então o que é que achas que é mais censurável? Alguém que, na posição dela, tenta, como tu dizes, com essa perversidade, fazer bons filmes, ou achas que... achas que seria menos censurável se ela se limitasse a ser uma propagandista? Acho que ela dificilmente se colocava nesse papel. Porque... O facto de ter de por cima de tudo isso, ainda ter uma preocupação estética e não querer fazer simples filmes de propaganda, ainda torna a ação dela mais perversa, não estou a entender? Eu acho que sim. Querer ser uma grande profissional e uma grande artista naquele contexto, para mim ainda é mais hediondo. Claro. Não é? Para mim ainda é mais hediondo. Porque os princípios estéticos dela estavam muito alinhados com os princípios políticos, não é? Da pureza da raça dos nazis. Isso é óbvio, acho. E tu falaste do Bob Dylan, não conheço assim tão bem o Bob Dylan, mas no Bob Dylan, mesmo que ele não esteja a falar de política, toda a música dele te vai agitar, julgo eu, não é? Há ali toda uma agitação. Sim, eu falei nele mais por aquela recusa em ser e ser catalogado como um músico político. Mas tu agora disseste uma coisa, Daniel. Falaste que a pureza estética dela estava em linha com a pureza do nazismo, que os nazis... Sim, porque ela podia ter... Mas isso, o Rasson é um purista. Sim, mas o que eu estou a dizer é, ela podia ter feito, podia dizer assim, eu vou filmar este comício, vou filmar como se fosse uma encomenda de outra coisa qualquer, portanto vou fazer uma coisa artisticamente competente. Podia ser este o raciocínio dela. E fazer uma coisa que artisticamente estivesse muito afastada dos ideais do nazismo. E não é isso que acontece. Portanto, ela faz um filme de acordo com os princípios estéticos que ela defende, esses princípios estéticos estão muito alinhados com os princípios... Estão? Estão, acho que sim.
Eu acho que isso é matéria. Não digo que não está, mas isso é matéria. Mais... Sim, o que eu estou a dizer não, é mais naquele sentido em que ela podia dizer: eu fiz um filme, o melhor que sabia, foi uma encomenda. Por exemplo, os filmes do Eisenstein, a estética dos filmes de Eisenstein, estão alinhados com a estética soviética, do realismo soviético? Não, o realismo soviético é uma coisa um bocadinho posterior, não é? Quando nos primeiros filmes do Eisenstein aquilo era tudo era revolucionário, não é? A política e a arte era tudo revolucionário, não é? Uhum. E o próprio Eisenstein acabou por ter problemas depois, não é? Com a segunda parte do Ivan Terrível, etc. Porque o que eu quero dizer é, eu tenho sempre algumas dificuldades entre fazer equivalências entre... Porque nós hoje pensamos nos filmes do Eisenstein, e não só do Eisenstein, isto é a estética da União Soviética, etc., daquele período. Mas às vezes essa estética é antes de mais a estética do autor, do realizador. Mas imagina um realizador que tivesse uma preferência por ambientes sujos, pessoas, sei lá, não sei, um ambiente diverso, com diversidade de corpos, não é? Tivesse vontade de filmar essa promiscuidade e tudo. Não, ali é os corpos perfeitos, um certo equilíbrio. Portanto, ela está a filmar isso. Eu não estou a dizer que o que eu quero dizer isso isoladamente seja um problema. Mas eu também não. Mas isto também, ela não fez um filme isoladamente. Ela fez um filme sobre um comício de um partido político. E portanto as duas coisas estão necessariamente ligadas, mesmo que tu não queiras, mesmo que eu não queira. Mas o que eu acho que é diferente é que não vou pôr aqui na boca do Eisenstein. Se tu perguntasse ao Eisenstein se ele no princípio, quando fez aqueles filmes, se ele estava de acordo com o que estava a acontecer politicamente, ele ia dizer que sim. Ele era o primeiro a estar ali na linha revolucionária. Portanto, os filmes dele, concordes ou não com aquilo que ele estava a pensar, são assumidamente políticos. O que é terrível na Leni Riefenstahl é ela tentar fingir que não são políticos. Claro. Isso para mim é que é absolutamente indesculpável. Mas se calhar, na altura, ela também via aquilo um pouco um filme político. Mas agora diz que não. Agora diz que não, não é? Agora diz que não. Pois. O Eisenstein não se negaria a dizer que estava de acordo com a Revolução Soviética. Em relação ao novo material que foi encontrado, não sei se lembram, há uma cena do filme em que ela mostra alguns figurantes que entraram num filme dela posterior, já na década de 40, e que esses figurantes, essas pessoas que funcionam como figurantes no filme dela, vêm de um campo de concentração e depois são enviados de volta para o campo de concentração. No filme insinua-se, ou pelo menos penso que não é bem uma insinuação, mas no fundo é tentar ligar aquele acontecimento ao facto dela saber da existência de campos de concentração. Se ela foi buscar figurantes ao campo de concentração e depois os enviou para lá, ela ou alguém da produção, é porque ela sabia dos campos de concentração. Ela negou sempre isso. Acho que eram pessoas ciganas. Exato. Acho que ela negou sempre isso. E depois do filme ter sido exibido na Alemanha, a produtora diz que a produtora deste novo documentário recebeu uma carta, uma chamada, um e-mail, não sei, de algum familiar desses figurantes a dizer que a Leni Riefenstahl a tinha retirado do campo de concentração, que tinha resgatado do campo. Portanto, e a produtora dizia, bem, ela provavelmente nunca disse isso, porque se dissesse isso, em sua defesa, né, eu também ajudei pessoas a sair do campo de concentração, ela teria que admitir que conhecia os campos de concentração, e ela sempre negou, tirando um deles que ela diz que conhecia, mas achava que era só para criminosos ou algo assim. Francisco, queres juntar mais alguma observação? Sim, posso fechar, mas não sei se o Pedro teria alguma coisa a dizer. Não. Para mim, a beleza, estamos a falar de beleza, não é? Em termos de... Para mim, a beleza, desculpem o meu lirismo, mas tem que ser tão terrível que tem sempre que agitar alguma coisa. Não pode levar a pessoa a ser a figura máxima do cinema de um regime. Ou seja, para mim, a beleza tem que levar o Sergei Parajanov à prisão ou o Osip Mandelstam para o campo de concentração. Portanto, só assim é que eu concebo que a pessoa se entrega a essa coisa também um bocadinho anacrónica que é a beleza. Agora, utilizar a beleza para chegar a um posto alto dentro de um regime estranho, isso acho tudo muito sinistro. Eu ia só acrescentar que, portanto, como disse o Daniel,
A Riefenstahl passou a vida toda, não é, a tentar construir a sua biografia e a limpá-la, mas há um momento naquelas idas ao Sudão, inenarráveis, que ela é atraída pelo próprio cinema, pelo próprio médium que ela pratica, e isso é muito interessante. De que é que falo? Nós vemos aquelas cenas todas no Sudão. A Leni Riefenstahl foi lá várias vezes e depois, a partir daí, fez uma série de fotografias e de exposições até. E isto realmente, contado, não se acreditava, não é? Uma nazi que andou entre os maiores apologistas da pureza e superioridade do homem branco, depois andar no Sudão a fazer fotografias. Sim, mas ali naquela tribo também são todos os atletas, não é? Todas as pessoas que aparecem lá são atléticos, têm corpos. Isso era o que ela te diria. Para dizer que para ela. Mas ela própria confessa esse fascínio. Isso era o que ela dizia para dizer que nunca foi nazi. Mas é da ordem do anedótico, de facto. Mas o que eu quero dizer é: vemos essas cenas todas, primeiro, através dos registros da câmara do namorado, não é? E vemos o que é que ela faz. Ou seja, ela encena as cenas todas, dá direções para as pessoas colocarem assim assado, até lhes berra, passa-se muitas vezes, irrita-se, como forma de fazerem o que ela quer, dá chocolates e outros alimentos. Portanto, é uma terra en scène. E até há momentos bastante de fricção em que ela é mesmo, não sei se reparam, autoritária e berra, etc. Ora, depois disto, temos um momento de um trecho de uma entrevista a um jornalista em que ele lhe pergunta... Ele pergunta-lhe o que é que a atraiu nessa comunidade no Sudão, porque é que foi lá. E ela diz, porque a civilização ainda não está lá e eles estão distantes. Isto em si mesmo já é matéria muito complicada de se dizer o que é civilizado e o que é que não é, etc. Portanto, ela já se está a pôr numa posição típica de quem acha que vai educar as pessoas na porta ao lado. Mas ela diz isso e o jornalista aí bem diz-lhe, mas então se eles são tão distantes da civilização e se estão tão bem, e se é por isso que os admira, porque é que foi lá com as suas câmaras e as suas máquinas fotográficas trazer a civilização, aquilo que chama civilização para lá? E ela diz, não, mas eu quase não estava lá. Eu estava distante, mera observadora, com teleobjetivas a filmar de longe. Exato. E isto foi exatamente o contrário do que nós víramos minutos antes naquelas cenas. Portanto, ela é apanhada na câmara, ou apanhada pela câmara no Sudão. E isto confirma, de facto, a mitómana que ela é e desmascar. E acho que isso é um ponto muito Não sei forte. se essas imagens eram conhecidas ou não, mas se não forem, pelo menos já valeu a pena ter sido feito este filme para a gente as conhecer. Sim. Porque são de facto reveladoras, como tu estás a dizer. E não esquecer, o filme termina assim, e não é por acaso, que o filme termina com umas cassetes de áudio, a reprodução de umas cassetes de áudio, que ela tinha imensos admiradores, que lhe escreviam e mandavam áudios. Também ia falar disso. E em que um deles lhes diz, mas isto vai... É mesmo o final do filme em que lhe diz qualquer coisa como, mas isto vamos voltar a ser quem éramos, etc. Um saudoso do nazismo. E ela responde, e está lá a voz dela, é a última frase do filme. Claro que sim, a Alemanha diz isto, não sei se é exatamente assim, mas diz, a Alemanha está predestinada à moral e à decência. Sim, eu acho que até é uma das frases mais assustadoras do filme. Quer os telefonemas que lhe fazem, não é? Depois dela ter sido entrevistada, até de uma forma bastante agressiva pelo locutor, que a aperta bastante, e depois ela recebe muitos telefonemas de admiradores, e esse final realmente é muito perturbador. Bom, se mais ninguém quiser juntar mais nenhuma nota, passamos às outras notas, as notas à margem destes filmes. Começava por ti, Francisco, sei que leste um livro de poemas. Li um livro de poemas, é verdade. Eu ando muito afastado da poesia já há muitos anos, por razões que agora não interessam ao caso, mas há tempos ofereceram-me no meu aniversário um pequenino livro de poemas de nada mais nada menos do
que Abbas Kiarostami, um realizador iraniano que muitos que nos ouvem conhecerão. Quem não conhecer, recomenda-se que vejam os filmes, que são belíssimos, sobretudo numa altura em que o Irão está nas notícias e, independentemente das razões que assistem aos dois lados, e sabemos como o Irão, sendo uma nação que está a ser atacada internamente, é um regime tirânico e opressor, mas precisamente por isso, para destruir ideias feitas sobre um país. É um livro que se chama Flores Silvestres, acaba de ser editado em Portugal pela Flaner, numa edição muito pequenina, muito cuidada e muito bonita, seleção e tradução de poemas por parte de Bernardo de Sá. É uma edição de fevereiro de 2026, foi agora mesmo. E é um conjunto de poemas, eu acho que chamar-lhe poemas nem será... Não são haicos, não são aforismos, também não acho que sejam exatamente poemas, é um bocadinho de tudo isto. Tem coisas melhores, outras não tão boas, mas é um belíssimo livro, é um belo presente de aniversário, para receber, mas também para dar. Vou só dar uma nota sobre o livro. A primeira página do livro, o que encontramos é esta frase: frequentemente reparei que não somos capazes de olhar o que está à nossa frente, a não ser que esteja dentro de um quadro. E isto é muito verdade e vale também para o cinema. Há uma série de coisas que nós só reparamos e que só valorizamos quando o vemos num filme, e que muitas vezes no nosso dia-a-dia não damos valor, nem vemos, às vezes nem vemos. Por isso é que o cinema é, como a expressão já tem barbas, a arte de tornar visível o invisível. E o que é engraçado é que no final do livro tem vários poemas, e no final do livro tem um retângulo, ou seja, um quadro, e entre parênteses diz assim: um quadro para quando for preciso. Pronto, está muito bonito. E o livro tem algumas coisas realmente boas, como por exemplo uma ambiência um bocadinho, como é dizer, um bocadinho zen, muito da aceitação das circunstâncias da vida, etc. Mas tinha aqui um poema particularmente que eu gostei. Tem coisas como esta que eu gostei particularmente. Hesitante, detenho-me na junção. O único caminho que conheço é o caminho de volta. Isto remeteu para vários filmes dele, aliás, onde há sempre caminhadas e caminhos. Essa era uma nota. A outra, muito rapidamente, vi recentemente uma notícia de que um quadro do Rembrandt, que se julgou até agora uma cópia feita por um aluno, veio agora um dos maiores especialistas no pintor dizer que afinal é um original, que terá sido pintado pelo próprio. Pronto. E esta discussão arrasta-se desde o início do século XX. Isto interessa-me porque me trouxe à memória uma velha questão que eu já pensei muitas vezes, mas nunca partilhei com ninguém, que é, na arte, na pintura, isto acontece muitas vezes, não é? Isto não é um caso único. A discussão sobre a originalidade, a autenticidade de uma obra. É interessante pensar isto à luz do cinema. Ou seja, seria possível nós andarmos a discutir, um filme era encontrado e tinha lá uma etiqueta a dizer John Ford. Mas é que isto no cinema, esta questão não se põe, acho eu não me lembro de alguma vez a colocar. Portanto, era encontrada essa bobina do John Ford. E aquilo era mostrado a uns senhores e senhoras muito importantes, e especialistas na obra de John Ford, e elas diziam, não, este filme não pode ter sido feito pelo John Ford. Isto foi feito por um aluno de um curso que ele ministrou em Berkeley no ano tal. Isso não, mas há casos em que antigamente se dizia que este filme era do realizador tal e agora diz que é do realizador X, Y e Z, porque sabe-se que todos trabalharam e todos que todos trabalharam, mas uma coisa não ser só acho que é impossível de acontecer nos filmes, mas... Não é impossível, mas não? É mais difícil do que na pintura, não é? Porque fazer um filme é muito mais complexo, não é? Pois é, mais gente, é por isso que é mais difícil. Mas, não, e pode-se colocar outra questão, é que às vezes, se calhar... Não, é que a questão na pintura, a forma como ela se coloca já é altamente imprecisa, já está sujeita a uma série
de nuances e de circunstâncias, por isso é que há tanta discórdia. Num filme, estas então, coisas também não são num vazio, têm sempre um contexto, e nós valorizamos isso. É um pouco como o Pedro estava a falar, isolar a beleza é impossível, não é? Isolar um filme também é impossível, não é? Por isso é que nós damos tanto valor à autoria. Nós queremos sempre colocar as obras num determinado contexto, não é? É como um gol de bicicleta do Ronaldinho hoje, não é exatamente um gol de bicicleta que tu possamos ter marcado nas nossas magníficas carreiras em escolas secundárias. Portanto, falta-nos o contexto do resto dos jogos, mesmo que de vez em quando os nossos gols isoladamente até pudessem ser bastante bons. Não, mas no cinema ainda há outra questão. É que às vezes o realizador não é necessariamente a pessoa que a gente diz que é o autor, não é? Essa questão, por exemplo, o realizador Marcel Carné houve sempre ali uma certa animosidade de alguma crítica, porque dizia que os seus filmes eram bons quando eram escritos pelo poeta Jacques Prévert, e quando ele passou a fazer filmes sem esses argumentos, os filmes passaram a ser maus. Portanto, às vezes podemos estar nesta suposição que é quase mítica no cinema de que o realizador é o autor, e se calhar não é. Se calhar é um funcionário. Na pintura havia muitos quadros que eram pintados por diversos pintores, não é? Há um que assina que é o principal, cuja autoria é-lhe dada, mas na verdade foi pintado, havia partes do quadro que eram pintados por outras pessoas. Portanto, e se houvesse registros de vídeos dessa altura iam-se descobrir grandes histórias. Estas quadros que nunca foram são pintados relativamente por quem recentes. se acha que se pintou. Relativamente recentes. Eu dou uma pequenina nota só de um filme que fui ver, que é a história do Valbon, do José Luís Guerin, que sai daquilo que estivemos a falar hoje aqui, destes dois filmes, e vai um bocadinho muito mais para aquilo que foi do episódio anterior, ou seja, é um filme que documenta um bocadinho a vida num bairro periférico de Barcelona, que é o bairro de Valbona, e o que eu acho engraçado no filme é que o realizador assume que é um work in progress, ou seja, é um trabalho que está a ser feito, é um trabalho que está inacabado, etc. E ao mesmo tempo que ele está a comentar, ou tentar captar, é como o progresso está a fazer, o progresso, não é, tecnológico, etc., está a fazer àquele vale onde, apesar de tudo, havia ali uma vida relativamente luminosa. E acho engraçada essa fricção entre o filme ser um work in progress e o facto do progresso na vida não conseguir fazer um work in progress tão livre assim e tão interessante. O filme é muito bonito e é um filme que eu quero ver mais vezes porque pede para isso, sim. Francisco, queres fazer um convite, não é? Um convite na próxima semana, já na próxima semana, aqui no Porto, para quem estiver no Porto e nos arredores, convido todos a virem assistir ao ciclo Quem És Tu, Norma Jean, 100 anos de Marilyn Monroe, que vai decorrer na Casa Comum da Universidade do Porto. Para quem não sabe, fica na reitoria da Universidade do Porto, ali na Praça dos Leões. Haverá filmes quase todos os dias, nos horários das 6 e das 9 da noite. Serão todos seguidos de debates com convidados, e uma dessas conversas será inclusivamente ou terá como convidados os meus colegas Daniel e Pedro, e portanto faremos um episódio especial das Noites de Cabiria. Muito bem, então antes de terminarmos o programa, eu gostava de fazer alguns avisos. A Noites de Cabiria é um podcast da Casa Comum da Universidade do Porto, e a música do genérico é da autoria de Sofia Martins. Todos os episódios estão disponíveis no site da Casa Comum, no Spotify e na Apple Podcasts. Temos também, como quase toda a gente, uma conta de Instagram, Noites de Cabiria, e no próximo episódio iremos conversar sobre 2 outros filmes, Nino, de Pauline Loquet, e Mektoub My Love, segundo canto, de Abdelatif Kechiche. Até lá.